Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Encontre a série de Maclaurin de e elevado a x. Bem, para encontrarmos a série de Maclaurin de e elevado a x, inicialmente vamos lembrar uma definição para o polinômio de Maclaurin. Se uma função f puder ser derivada n vezes em x igual a zero, então define-se o enésimo polinômio de Maclaurin de f como sendo Pn em função de x igual a f de zero mais f' no ponto zero vezes o x e mais f duas linhas de zero vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial mais a terceira derivada da função f no ponto zero vezes x ao cubo sobre 3 fatorial. E assim sucessivamente, até nós termos a enésima derivada da função f, ainda no ponto zero, para x elevado a n sobre, e aí é n fatorial que nós representaremos. Bem, nós temos aqui a função e elevado a x, ou pelo menos vamos escrever como sendo uma função. Então vamos lá, nós temos f de x, que é igual a e elevado a x. E agora nós vamos obter também as suas derivadas. Para isso vamos em busca da primeira derivada, a segunda derivada, a terceira e assim sucessivamente. Bem, a primeira derivada, f' de x, vai ser igual a... Como nós temos f de x igual a e elevado a x, sua derivada vai ser a própria e elevado a x. Agora, se nós buscarmos f duas linhas de x, vamos obter a derivada de elevado a x como sendo e elevado a x também. Na sequência, se buscarmos a terceira derivada, ou seja, f três linhas de x, vamos obter a mesma e elevado a x. E se assim prosseguirmos, é assim que nós vamos encontrar todas as demais derivadas, até nós chegarmos na derivada de ordem n, ou na enésima derivada em função de x, que ainda assim será e elevado a x. Bem, nós precisamos substituir aqui o ponto zero em cada uma destas funções. Portanto, faremos f de zero, que vai ser i elevado a zero, ou seja, vai ser 1. Na f' de zero também faremos e elevado a zero, que também será 1. f duas linhas de zero vai nos levar a 1 também. f três linhas de zero vai ser e elevado a zero também, que também vai ser 1, até nós chegarmos na enésima derivada, fn de x com x valendo zero, que vai ser ainda elevado a zero e ainda assim vai ser o número 1. Então, nós temos aqui o nosso trabalho bastante facilitado por esta função. Então, agora nós podemos escrever o polinômio de Maclaurin utilizando essas informações que obtivemos há pouco. Para isso, então, nós vamos ter Pn em função de x, que vai ser igual a... Veja que aqui nós temos f de zero. f de zero nós sabemos ser 1. Então, vamos escrever o número 1 aqui. Mais f' de zero, que também é 1. E multiplica x. Mais f duas linhas de zero, que é 1. E multiplica x ao quadrado sobre 2 fatorial. Mais f três linhas de zero. E nós já sabemos que, neste contexto, f três linhas de zero também vai ser 1. E multiplica x ao cubo sobre 3 fatorial. E mais, prosseguindo assim, até nós chegarmos no x elevado a n sobre n fatorial. Bem, podemos resumir ainda este somatório polinomial como sendo um somatório, com k saindo de zero
até chegar em n. E para isso, então, vamos considerar x elevado a n sobre, e aqui nós colocamos n, mas na verdade x elevado a k sobre k fatorial. Pronto, então agora nós temos o polinômio de Maclaurin para e elevado a x. E, bem, se a função f possuir derivadas de todas as ordens em x0 igual a zero, aqui estamos sendo remetidos aos polinômios de Taylor, essa série se chama série de Maclaurin, de f, e pode ser representada por. Então, em termos, entre aspas, genéricos, nós podemos escrever a série de Maclaurin assim, como sendo um somatório, com k igual a zero, até o infinito, ou seja, variando de zero até o infinito, para f de k, ou seja, a késima derivada, do ponto zero, vezes x elevado a k. E tudo isso aqui dividido por k fatorial. E vai ser igual a f de zero mais f' de zero vezes o x. E mais f duas linhas de zero vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial. Mas nós poderíamos colocar aqui f três linhas de zero vezes x elevado ao cubo sobre 3 fatorial. Mas ele prossegue assim até nós passarmos por f na késima derivada, o f de k, no ponto zero, para x elevado a k, sobre k fatorial. E mais, prosseguindo assim indefinidamente, uma vez que estamos falando de uma série. E lembrando que o enésimo polinômio de Maclaurin é a enésima soma parcial da correspondente série de Maclaurin. Assim, a série de Maclaurin para e ou de e elevado a x poderá ser expressa. E aqui vem o resultado final da nossa questão. Nós temos o somatório com o k igual a zero, variando de zero até o infinito. E lembrando que nós já obtivemos aqui um, entre aspas, resumo, quando nós escrevemos aqui o somatório. E nós vamos ter x elevado a k sobre k fatorial. E podemos expandir um pouco aqui o nosso somatório, que vai ser 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais etc. E mais x elevado a k sobre k fatorial. E mais, e assim prossegue indefinidamente. Muito bem, galera. Então, aqui nós temos o resultado que foi solicitado para nós. Ou seja, nós encontramos a série de Maclaurin para, ou melhor, de e elevado a x. Escrevemos e elevado a x como uma função, obtivemos suas derivadas e, com isso, utilizamos a definição, num primeiro momento, polinomial e, em seguida, utilizamos também a definição da série de Maclaurin, escrevendo o seu resultado final. Com esse resultado, com essas reflexões e conceitos, nós chegamos agora ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!